Morning! Sejam bem-vindos ao Chá com Deus de hoje, quinta-feira, dia 23 de julho. E nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para meditarmos no capítulo 23 do livro de Provérbios. E nessa manhã, ou independente do momento que você esteja escutando esse devocional, lembre-se que um dos ensinamentos mais profundos que nós podemos ter é aprender a pensar como Deus pensa. Esse é um dos lugares que o capítulo 23 desse livro de Provérbios nos leva. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está aqui pela primeira vez. Deixe o seu nome, quem que compartilhou esse link com você. E se você tem uma pessoa que você sabe que vai ser importante na vida dela, ela ouvir um pouco mais sobre a palavra de Deus, lembre de encaminhar esse link, porque eu, Elaine Violine, mensageira desse devocional diário, o que arde no meu coração é contar quem é Jesus Cristo, apresentar o caráter de Deus e apresentar o Espírito Santo, porque por muitos anos eu vivi sem saber quem era Deus Pai, quem era Jesus Cristo e quem era o Espírito Santo de Deus, que é a Trindade, que é o único ser soberano, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Então seja muito, muito bem-vindo aqui e vamos começar a meditar nesse capítulo que é tão profundo sobre domínio próprio, sabedoria nas escolhas, cuidado com as companhias, disciplina dos filhos e os perigos da ganância, da embriaguez e da imoralidade. O versículo 1 começa assim: quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta. Se estiver com grande apetite, não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem despeje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos da propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Nós vamos continuar no versículo 26, mas nesse exato momento, enquanto esse capítulo é compartilhado, existe algo muito que contempla muito essa parte, esses versículos sobre a correção dos filhos. Existe um vídeo que está circulando de um ato de importunação sexual, de imoralidade,
no qual um jovem adulto, ele vergonhosamente, descaradamente, de uma forma doentia, ele é corrompido ali pelos seus desejos e ele começa um ato obsceno de importunação sexual dentro de uma academia, observando uma mulher que estava ali correndo, que poderia ser eu e você. E a mãe desse menino, ela não é a culpada ali 100%, porque ele tem os seus 70% de responsabilidade em tudo que faz, mas ela não quer que mostre, não quer que circule, não quer que divulgue, porque ela vai processar as autoridades, as pessoas que estão fazendo isso. Uma coisa é você defender o seu filho, uma coisa é você amá-lo, uma coisa é você compreender, é perdoá-lo, outra coisa é você ser reativo a um ato de crime quando seu filho comete, esquecendo de encarar a verdade e de educá-lo mesmo e de levar para ele ali as consequências, porque uma vez que você está num local público e você comete um crime, da mesma forma, você dá o direito para que as pessoas de fato mostrem, né, aquilo que você está fazendo, que é algo que foge aos princípios e que acaba sendo um crime. Então, muitas vezes nós observamos, isso vale para nós como uma exortação, uma correção e até um aviso: olha, preste atenção, porque faz parte do nosso papel de família, de pai e mãe, corrigir e educar os nossos filhos e fazê-los se tornarem seres humanos conscientes dos atos dele. Quis trazer essa reflexão porque a grande maioria é pai e mãe, para que a gente passe a observar os nossos atos, aquilo que nós estamos fazendo com os nossos filhos, para que de fato, né, eles possam crescer diante da vara da correção, que a gente não tema a vara da correção. Não estou falando sobre violência, mas sim sobre correção. Amém? Continua no versículo 26 dizendo assim: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De que são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no corpo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Essa é a palavra do Senhor, que traz textos tão claros e tão profundos e ao mesmo tempo tão direcionais sobre as nossas escolhas. A gente pode olhar ali, por exemplo, quando a gente imagina a transformação, né? Quando a gente olha assim, a transformação que começa quando a gente permite que a palavra renove a nossa maneira de pensar, que é exatamente o que está em Romanos 12:2, mas que traz esse aprendizado sobre como Deus pensa. A gente passa a trocar o medo pela esperança, substituímos a culpa pela graça, abandonamos a mentira pela verdade, enxergamos nosso futuro pelas perspectivas das promessas de Deus e não pelas limitações do passado. Então hoje o Senhor convida cada um de nós a deixarmos esse pecado, essa mentira, a culpa, o medo, e trocarmos por esperança, pela graça, pela verdade e pela perspectiva das promessas de Deus. Porque, como diz no versículo 7, porque como imagina em sua alma, assim Ele é. E declare que o Senhor, Ele é capaz de mudar todas as coisas. Só que tem a nossa parte, que é a nossa parte do agir. E uma frase que eu quero deixar para que você reflita nessa quinta-feira é essa: sua vida sempre seguirá a direção dos seus pensamentos. Renove a mente pela palavra e sua vida começará a refletir o coração de Deus para a honra e glória dele. Uma ótima quinta-feira e eu te vejo amanhã. Lembre-se de compartilhar
E lembre-se de estar conosco na Conferência Asas, dia 26 de setembro, aqui na cidade de São Paulo. Se você não conhece esse movimento, essa conferência, clique no @ que está aqui na descrição para você acompanhar lá nas redes sociais e ver como que foi a primeira edição e as outras edições do Asas, célula no formato Movement. Observe lá e escolha estar conosco para louvarmos e agradecermos o Senhor e darmos toda a glória a Ele.